Bom, gente, já abrindo aqui as entrevistas nesta sexta-feira, eu vou saudar o jornalista e presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Otávio Costa. Otávio Costa, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer voltar aqui ao Faixa Livre. Prazer é nosso, uma alegria te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Há algum tempo a gente já não conversava aqui no Faixa Livre. Eu quero agradecer muito, Otávio, a tua participação aqui. Você se dispôs a fazer esse papo com a gente sobre um tema que a gente tem de, acima de tudo, discutir no nosso país, porque a lei de número 2083, Otávio, que foi ditada em 20 de novembro de 1953, regula a liberdade de imprensa no Brasil, direito posteriormente consagrado pelo artigo 220 da Constituição Federal de 1988. Esse preceito fundamental, Otávio, em um país que se quer soberano, é lembrado no 7 de junho, quando celebramos aí o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Nos últimos anos, esse direito de a imprensa se expressar de maneira livre esteve muito ameaçado, né, Otávio, com o advento da gestão Bolsonaro. Desde a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto, tivemos um respiro nesse sentido, ainda que a extrema-direita siga mobilizada e se utilizando, inclusive, dessa mesma liberdade para propagar notícias falsas de forma massiva, bem como uma dita imprensa que tenta maquiar a realidade, digamos assim, para favorecer interesses dos grandes capitalistas. Otávio, eu queria começar por aí. Você que representa talvez a entidade mais importante da imprensa nacional, dá para dizer que o Brasil respeita essa ideia de liberdade de imprensa em uma sociedade que é forjada pelas desigualdades, onde o dinheiro, na maioria das vezes, compra opiniões, Otávio? Se a gente olhar do ponto de vista ideológico, na verdade, é lógico que a liberdade de imprensa ela acaba se limitando à imprensa burguesa, como a gente chama, né? Quer dizer, os grandes jornais, os grandes meios de comunicação. Mas aí não é muito diferente, quer dizer, de outros países no mundo, funciona mais ou menos assim. Quer dizer, se você fala das classes mais desfavorecidas e tudo, é evidente que os canais de voz delas, né, não são tão expressivos quanto o da burguesia, o da classe média, que se expressa pela grande imprensa. Mas eu não posso também atacar a grande imprensa muito, entendeu? Porque a vida inteira eu trabalhei em grande imprensa, né? Trabalhei no Jornal Brasil, trabalhei na Veja, trabalhei na Exame, trabalhei na Isto É, entendeu? Então, para mim, é um pouco difícil, quer dizer, é aquela expressão popular, né? Cuspir no prato onde você comeu. Então, eu acho que nós, jornalistas, quer dizer, quando trabalhamos em órgãos de grande imprensa, que é evidente que tem interesses capitalistas, mas nós procuramos fazer um trabalho dentro de princípios éticos, né? De um certo... Paulo Totti falou, tem uma entrevista do Paulo Totti linda, que morreu recentemente, Paulo Totti, um grande jornalista, e dizendo da necessidade do jornalista manter o distanciamento crítico, não é verdade? Então, você hoje vai receber aí Milton Temer, Daniel Arão Reis, né, pessoas que trabalham com jornalistas também respeitados, e é evidente que todos tiveram a oportunidade de trabalhar também em grande imprensa e sabem dos limites. Não, acho que você tem razão em relação à questão ideológica, sem dúvida nenhuma, que você pode dizer que a liberdade de imprensa é limitada, né? Mas, de outro lado, vamos falar dessa liberdade de imprensa que existe. Você citou o decreto, que era o decreto da lei de imprensa, que caiu, né? O Supremo já derrubou. Então, hoje, a liberdade de imprensa está circunscrita, de fato, à Constituição, né, brasileira. E no governo Bolsonaro, quer dizer, isso não é segredo para ninguém, quer dizer, nós sofremos o diabo, na verdade. Jornalistas, não era só uma questão de liberdade de imprensa no papel ou no vídeo, não isso. Quer dizer, nós fomos atacados, eles tinham preferência, inclusive, para os jornalistas mulheres, eram muito covardes, né? Então, eles atacavam na rua, né? Bolsonaro atacou ao vivo em debate na TV, né? A Vera Magalhães e tudo. Então, era uma coisa de um constrangimento, de uma pressão brutal em cima da imprensa. Aquelas cenas daquele cercadinho no Palácio da Alvorada, eu me lembro que eu comecei a dizer às pessoas aquilo, não cabe mais ir lá. Por que a imprensa vai, né? A imprensa vai lá para ser agredida por um presidente da República totalmente treilocado, entendeu? Eu digo, não faz sentido. E até que veio uma decisão realmente
dos grandes órgãos de comunicação de não ir mais, né? E só os órgãos simpáticos a Bolsonaro, tipo Jovem Pan, SBT, Record, que continuaram a mandar equipes, mas os outros jornais se afastaram. Então, aquilo foi um momento muito difícil mesmo. Várias vezes, né, os jornalistas tiveram que recorrer ao STF, foi quando Carmen Lúcia, inclusive, saiu com aquela frase magnífica, né, o cala a boca já morreu, né, foi ela julgando exatamente uma ação movida por jornalistas que tinha sido censurado, né, num site, e aí a posição da Carmen Lúcia foi muito importante naquele momento. Bom, veio Lula, evidente que a relação mudou e tudo voltou à normalidade, a relação da imprensa, dos jornalistas com o poder, na verdade, os repórteres todos em Brasília podendo fazer o trabalho. Houve o ataque do 8 de janeiro e é evidente que um dos alvos foram os jornalistas, né? A gente sabe muito bem disso. Naquele momento, vários jornalistas foram agredidos, mas era a horda bolsonarista já no desespero, não é verdade? E naquela tentativa de golpe. Mas de lá para cá, realmente nós voltamos à normalidade, os jornalistas têm conseguido fazer seu trabalho sem maiores problemas, digo, na relação poder executivo-imprensa, né? Então, isso aí se normalizou. Nós temos um outro problema grave, que se tornou muito grave durante o governo Bolsonaro, que é a questão do assédio judicial, tá, aos jornalistas, ou seja, as ações contra jornalistas e as ações por dano moral. Quer dizer, o sujeito se sente ofendido, entra na justiça com a ação do dano moral que está prevista na Constituição. É um direito previsto. Ao mesmo tempo que ela garante a liberdade de imprensa, ela garante a ação por dano moral se o cidadão se sente ofendido. Só que houve um abuso, uma generalização disso estúpida. A Igreja Universal chegou a mover mais de 130 ações contra a jornalista Elvira Lobato. Contra o João Carlos Cuenca, foram mais de 140 ações no país todo. Recentemente, respondendo a uma ação direta de inconstitucionalidade da ABI e outra da Abras, são duas ADINs, como se fala, o Supremo decidiu em favor da liberdade de imprensa, em favor dos jornalistas e contra o assédio judicial. Então, acaba de uma vez a possibilidade de ações em cascata contra jornalistas distribuídas pelo país. A ação é unificada, pode a Igreja Universal, se ela quer entrar com 130 ações, não vai mais entrar. Tem que entrar com uma ação no fórum do domicílio do jornalista. Ponto. Então, acabou. Esse é um temor que deixou de existir para o jornalista. Porque tudo isso era para intimidar o jornalista, é óbvio, né? Então, esse temor. E a outra ação, que era a ADIM da ABI, que se referia à questão da ação por dano moral exorbitante, de valor exorbitante, e por motivo, às vezes, muito frágil, muito supérfluo, entendeu? Quer dizer, você falou sobre mim, falou isso, assim, disse que eu sou fascista, vou entrar na justiça contra você e vou pedir 150 mil reais, 200 mil reais, etc. e tal. Isso vinha acontecendo e vários jornalistas foram alvo disso. Eu tive ação movida contra mim pelo Gedel Vieira Lima, porque se sentiu ofendido, pediu 70 mil reais e ganhou, lá na Bahia, né? Justiça da Bahia, ligada a ele. Então, também nessa decisão, o STF decidiu o seguinte: só cabe a ação por dano moral se houver dano ou culpa grave do jornalista. Uhum. Se houver negligência do jornalista na apuração do fato. Tá? Então, é o único caso em que cabe agora a ação por dano moral. Isso pôs um limite e eu acho que muda totalmente. Quer dizer, o que nós vivemos, né, do jornalista, lá sei, imagina, Luiz Nassif, Paulo Henrique Amorim, que morreu, eram processados a toda hora, a todo momento, não é verdade? E alguns juízes, inclusive, censurando o que era publicado, que o Supremo já acabou, não há mais possibilidade de censura. Fala. Agora, Otávio, eu queria
discutir com você, levantar uma pedra que a gente ouve muito por aí, os limites da liberdade de imprensa. Sim. Em país da periferia do capitalismo como é o nosso, Otávio, onde o imperialismo se impõe, enfim, especialmente em um momento como esse que eu citei, onde as notícias falsas ganham uma aderência enorme, quase que imediata, a partir do advento das redes sociais, qual é o limite da liberdade de imprensa, Otávio? Olha, falar de limite de liberdade de imprensa é muito complicado, na verdade, porque se a gente pensa bem, cabe a nós, né? Nós jornalistas temos nossos princípios, nós trabalhamos seguindo determinadas regras do jogo há muitos anos, entendeu? Então, vou recorrer de novo ao Paulo Totti, né? Paulo Totti, dizendo o seguinte: se sua mãe diz que é honesta, vá checar, não deixe de checar, você entendeu? Então, isso, para nós, é uma regra de ouro. Entendeu? Se alguém faz uma acusação a alguém, se alguém faz uma crítica a alguém, você tem que checar. Coisa, por exemplo, que não foi feita quando o Lula sofreu aquela série de acusações. Quer dizer, né? Grande parte da imprensa brasileira embarcou ali naquele esquema do Moro, né? Então vinham aquelas acusações já prontinhas, amarradinhas lá de Curitiba, e a imprensa divulgava com grande alarde, sem nenhuma preocupação em checar. Entendeu? E a checagem é obrigatória. A checagem faz parte da nossa profissão. Esse é um limite, sim. Quer dizer, se alguém... Você pode ser bandido público, mas se eu recebo uma denúncia, eu tenho que checar. E a outra coisa é você não tomar cuidado com as palavras que você usa, não é verdade? Recentemente, um jornalista... Não vou falar nem de onde é, mas um jornalista foi condenado, ele está recorrendo, tá? Porque chamou a Raquel Dodge de cadela do fascismo no Cio. É uma imagem do Brecht, entendeu? Mas é óbvio que você aplicar isso a qualquer mulher que seja, né? Não digo ela é a Procuradora-Geral da República, mas a qualquer... é muito complicado, entendeu? Então, se você não mede também as palavras, você corre o risco de ser processado ou por dano moral, como está lá na Constituição, ou por injúria, calúnia, difamação, entendeu? Que são os três casinhos, né, famosos, que constavam na antiga lei de imprensa. Na antiga lei de imprensa, ela previa o processo por calúnia, difamação e injúria contra jornalistas, entendeu? E isso deixou de existir, porque a lei de imprensa caiu, e você, então, tem o dano moral hoje, mas a pessoa pode recorrer. Então, eu estou dizendo o seguinte: nós sabemos os limites que nós temos que atuar. E aí, você falou da questão de fake news, não é verdade? E aí, a gente cai nesse probleminha hoje de redes sociais, de fake news, o Instagram, o X, etc. e tal. O que acontece? Ali ninguém tem responsabilidade nenhuma. Ali você publica o que quiser, não é verdade? Você não é jornalista profissional, né? Você não tem nenhuma responsabilidade com princípios éticos, então você publica o que quer. Felizmente, saiu uma pesquisa agora, publicada na segunda-feira, a credibilidade dessas plataformas é muito pequena. É muito pequena. Quer dizer, ainda a população atribui maior credibilidade à imprensa profissional. Não é verdade? Então, saiu a pesquisa, a credibilidade dos meios de comunicação chega a 40%. Entendeu? Você vai dizer, é baixa? É baixa, mas hoje em dia no Brasil ninguém acredita em nada, na verdade. Então, ela está no nível que, se você for olhar, o executivo é isso, o legislativo é isso, está ali. 40%. Nas redes sociais, a confiança da população nas redes sociais é coisa no nível de 15%. 15%, às vezes é até mais baixa. No X é mais baixa ainda, é 13%, entendeu? Então, vamos dizer, o povo não é bobo, né? E o povo sabe exatamente que tipo de informação ele pode levar em conta, tá certo? Então, essa informação profissional, mesmo que seja uma informação da grande imprensa, que o sujeito passa na peneira, né, e tudo, né, tem a questão ideológica envolvida, mas ele sabe que aquilo foi colhido por um profissional, né, um jornalista formado,
E nas redes, não. Nas redes né? Você não tem limite nenhum, você não tem princípio nenhum, e isso que você falou, você publica o que quer e o que não quer. Né? Esse é que é a grande diferença, entendeu? É a grande diferença. É isso, muito bem observado. Otávio, eu queria tratar contigo a respeito do seguinte: o governo Lula, ele tem valorizado hoje, através da Secretaria de Comunicação Social, a imprensa, em especial os veículos de mídia alternativa. Como é que a BI avalia a atuação dessa gestão de ampla aliança, especialmente da pasta, hoje que é liderada pelo ministro interino Laércio Portela, né, que assumiu no lugar do Paulo Pimenta? Como é que você vê a atuação da Secretaria de Comunicação no sentido de valorizar os veículos de imprensa no país? Olha, o fato é o seguinte: você tem a publicidade oficial, não é verdade? Que é um volume bastante razoável, destinada a meios de comunicação. Já no governo Lula, depois no governo Dilma, você tentou realmente distribuir de uma forma equilibrada, não é verdade? E canalizando para a imprensa alternativa. Então, já naquele momento, né, órgãos até como Faixa Livre, ou como 247, Diário do Centro do Mundo, né, o GNN, né, do Nassif, acabaram participando, tendo uma fatia pequena que seja, mas tendo uma fatia da publicidade oficial, tá certo? E evidente que isso, do meu ponto de vista, é muito justo, né? Porque você não tem que alimentar só a grande imprensa, subsidiar só a grande imprensa. Agora, nesse governo agora do Lula, é evidente que no governo Bolsonaro acabou, né? Essa imprensa alternativa ficou à míngua de publicidade oficial, na verdade, que foi um dos primeiros atos dele foi eliminar, né? Curiosamente, Anderson, ele também cortou de forma radical a verba das organizações Roberto Marinho lá, o Globo, TV Globo, ele também cortou, porque era inimigo, né? Então ele cortou. E aí a Globo e TV Globo viveram ali um momento de grande dificuldade durante o governo Bolsonaro. Mas, no governo Lula, você retomou, né? É lógico, em função da audiência, em função da leitura e tudo, então você voltou mais ou menos ao nível, né, a distribuição que era feita anos atrás. E também com esse destaque para a imprensa alternativa. Então, você hoje tem, sim, parte grande dessa verba oficial, dessa verba publicitária oficial, é destinada à imprensa alternativa, o que é muito justo, não é verdade? Porque você não pode ter só aquela coisa do pensamento único. É lógico que a grande imprensa, ela, se a gente abre o Globo, abre o Estadão, abre a Folha e tudo, a visão é mais ou menos a mesma, a opinião é mais ou menos a mesma. Até por um problema, porque quem orienta hoje, né, as editorias é o Google. O Google faz o levantamento, né, de buscas, né, os interesses dos leitores, etc. e tal, e depois se reúne com os editores do Globo, da Folha, do Estadão, e diz: olha, o leitor está interessado nisso, o leitor está interessado naquilo, não é verdade? Não deixe de acompanhar a questão da enchente no Rio Grande do Sul, porque há uma tensão grande. O cachorrinho do avião está dando muita leitura, então dê lá uma página para o cachorrinho do avião, você entendeu? Então, o caso do Gabigol está dando leitura, o caso do Paquetá está dando uma grande leitura, então deem destaque lá o caso do Paquetá, né, etc. E tal. Então, acaba que esses grandes jornais são editados, na verdade, pelo Google, entendeu? E aí eles ficam muito parecidos, na verdade, nas suas manchetes, nas suas edições. A imprensa alternativa aí surge como fundamental para você formar a opinião das pessoas, não é verdade? É fundamental, quer dizer, se eles têm uma visão, por exemplo, sobre Gaza ou sobre a guerra da Ucrânia, é evidente que
a leitura da imprensa alternativa não é a dos jornalões, não é a da grande imprensa, entendeu? E a pessoa pode... É importante para o cidadão o seguinte, é colher a informação, mas colher a informação correta, a informação profissional, entendeu? E diante, que evidente que os meios alternativos são formados também por jornalistas profissionais, grande parte deles por jornalistas profissionais. Negócio de blog, podcast, influencer, não sei o quê, bom, aí salve-se quem puder, entendeu? Realmente não merece credibilidade. Agora, se a gente olha todos os sites alternativos de informação, eles têm jornalistas profissionais à frente e merecem total credibilidade. E aí a pessoa, né, com a sua visão de mundo, a pessoa com a sua posição ideológica, cabe a ela passar na peneira, não é verdade? E tomar suas decisões e adotar suas posições diante do momento, diante dos fatos e tudo. Você acabou de falar dessa questão hoje aí do PL, do Centrão, né, para retomar o projeto do Vadir Damu sobre delações, etc. e tal. Então, aí você vai ver, cada jornal vai dar a sua versão, não é verdade? Um a favor, outro contra. O negócio das praias, não é verdade? Houve jornalão que apoiou o projeto aí do Flávio Bolsonaro, não é verdade? Então, aí o sujeito diz, bom, o jornalão está dizendo, é importante, não sei o quê, desenvolve os negócios, o turismo, grandes complexos turísticos, tudo bem, mas o cidadão não irá mais à praia, né? Não adianta nem ir a Búzios, porque não vai conseguir ir à praia em Búzios, não é verdade? Nem desiste, não vá a Cabo Frio, porque você não vai conseguir ir à praia, não vá para Angra, que você não vai conseguir ir à praia. Então, é isso, quer dizer, olham, é lógico, como você falou, é a visão capitalista, na verdade. Não, vamos fazer grandes complexos turísticos, né, com as praias fechadas para a população. É isso, quer dizer, então, você tendo... É lógico que a posição do faixa livre sobre as praias é contra o projeto do Flávio Bolsonaro. É óbvio, tá certo? Então, a pessoa pode medir isso, pode... De manhã olhou o Globo lá, né? O Globo é a favor, né? Tudo bem, mas aí a Folha é a favor, mas o faixa livre não é verdade? O 247 não é. É só isso. Então é muito importante. E por isso que é importante que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ao distribuir verba publicitária, destine parte, sim, à imprensa alternativa. Inclusive, na próxima semana, a gente vai aprofundar, aproveitando que você citou essa discussão a respeito do PL das praias lá, a matéria do Flávio Bolsonaro. Enfim, só para registrar aqui, Otávio, Faixa Livre nunca recebeu qualquer verba de publicidade do Mas governo pode ir federal. lá, mas eu acho que eles têm todo o direito, Claro, entendeu? Porque é óbvio, você é um dinheiro público, tá correto? Sim. É uma verba pública. E o faixa livre tem direito. Evidente claro. Que tem direito. Sim. Qualquer canal de mídia alternativa, evidentemente, tem direito a esse recurso. Mas só queria registrar aqui que o faixa livre nunca teve acesso a essa verba. Agora, eu queria continuar tratando aqui a respeito do seguinte, Otávio, você considera... A gente está numa gestão de ampla aliança e que tem, eventualmente, recebido críticas aí por conta das suas posturas, dos interesses que estão envolvidos aí em um governo de aliança amplíssima. Você considera que o Centrão ele tem exercido influência sobre esse setor das comunicações aqui no nosso país, Otávio? A partir da tua análise dentro da ABI, como é que você vê internamente as forças que se movimentam dentro do governo atuando no que diz respeito ao controle da imprensa? Eu não vejo, quer dizer, o Centrão é evidente que ele tem uma passagem que influencia os grandes meios de comunicação, até pela afinidade ideológica, você entendeu? E evidente que um governo Lula acaba sendo um governo de esquerda, né? Para quem é de direita ou de extrema-direita, etc. e tal. Então, por mais que se diga, o Lula está fazendo muita concessão, o Lula está fazendo uma concessão, é um governo de esquerda. E a gente tem que ter em mente o seguinte: nós temos 513 deputados federais. O Congresso, a Câmara é formada por 513 deputados federais. Desses 513 deputados federais, a esquerda, e aí nós vamos falar do PSOL, você vai ouvir aí o PSOL hoje, 20 anos, parabéns para o PSOL,
o PSOL, o PT, o PDT, PCdoB, ela soma no máximo 140 votos. No máximo 140 votos. Aí, com uma coisinha, vem um voto isolado do PSDB, 140 votos. Isso significa, sabe o que significa, Anderson? Que se eles quiserem, como Eduardo Cunha fez, e levarem para votação o impeachment do Lula, eles impedem o Lula. Porque eles têm voto para fazer isso. Entendeu? Aí você, não é, lógico, ninguém está vivendo isso. Ninguém está vivendo isso. Eu estou falando o seguinte, do ponto de vista de poder político dentro da Câmara, eles podem fazer o que eles quiserem. Agora mesmo, vão anistiar o Bolsonaro. É evidente que eles vão anistiar o Bolsonaro. Eles têm voto para anistiar o Bolsonaro. Eles são ampla maioria na Câmara. Entendeu? É curioso isso. Por exemplo, na Argentina, o Milei ganhou, etc e tal, está lá, né, barbarizando, enlouquecido, é um Collor, uma mistura de Collor com Bolsonaro, etc e tal. Mas ele não tem maioria no Congresso. Ele não tem maioria, ele tem que negociar. Cada projetinho dele tem que ir lá negociar com o Congresso. Ele não tem maioria no Congresso. Apesar de ser um cara de extrema-direita, ganhou a eleição, etc e tal. Agora, aqui, a nossa situação é a seguinte, quer dizer, temos sim um governo Lula, um governo com uma plataforma, né? É lógico, uma plataforma de esquerda, uma visão, projetos sociais importantes estão sendo retomados, não é verdade? Mas temos um Congresso que é extremamente conservador. Né? Mas, Otávio, desculpa até te interromper, porque na minha avaliação, eu queria a tua opinião a respeito disso, o remédio para essa falta de maioria dentro do parlamento é a mobilização popular. E eu acho que esse problema afeta tanto o Milei na Argentina como o Lula aqui no Brasil, consideradas, evidentemente, todas as diferenças que existem. O Milei não consegue mobilizar o povo na Argentina porque ele tem uma plataforma de extrema-direita, enquanto o nosso campo progressista também não consegue mobilizar as ruas, né, Otávio? Eu acho que numa situação como essa, numa tentativa eventual de se caçar o mandato do presidente Lula, enfim, evidenciando, colocando aí o impeachment em discussão, a mobilização popular serviria como antídoto para isso, não? Em termos, né? O nosso Congresso não costuma dar muita atenção à mobilização popular, né? Entendeu? Não tem ouvidos, né, para a mobilização popular, principalmente o Congresso conservador, né? Nós tivemos, inclusive, coisas históricas no Brasil, como a campanha das diretas, a população inteira na rua, né, pedindo o retorno das eleições diretas, e o Congresso não aprovou, uma diferença de 21 votos. 21 votos. Tá? Não aprovou as diretas. Foi uma noite de tristeza. Fez agora 40 anos, né? Foi uma noite, as pessoas chorando na rua, etc. e tal. Então, muitas vezes o Congresso dá as costas para as demandas do povo. Eu concordo com você que se a gente retomar, agora, essa é uma discussão, não é mais para mim, essa discussão é mais para o meu colega Milton Temer, que vai estar aí falando contigo. Como retomar as ruas, né? Como retomar a mobilização? Porque é evidente que mesmo as forças progressistas estão desmobilizadas. Estão desmobilizadas. Agora, a gente tem agora, por exemplo, a greve dos professores. Ontem mesmo houve várias assembleias, né, em universidades federais e tudo. Mas não tem uma grande mobilização como tinha no passado, você entendeu? Se você imaginar greve dos metalúrgicos com o Lula à frente lá, São Bernardo do Campo, milhares de metalúrgicos lá à frente daquele palanque, isso aí acabou. Né? Você não consegue fazer mais. É raro você conseguir isso, entendeu? Eu mesmo, vou te dar um exemplo pequeno, mas é o da ABI. Eu tento na ABI fazer eventos, atrair pessoas, e é muito difícil. Quando a gente faz um movimento, fizemos uma homenagem a João Goulart no dia 13 de março, e aí foi uma coisa sensacional, foi a família do João Goulart, foi a viúva Maria Tereza, a filha Denise, as duas netas, Isabela, Bárbara, filha da Denise. Foi uma coisa linda, entendeu? O auditório da ABI lotado, como era no passado. Mas são momentos raros hoje que você consegue fazer isso, entendeu? Muito raros. E eu sei que tem professores universitários que falam isso, que é muito difícil hoje você mobilizar as turmas e tudo, né? Até para levar a ABI, né? Vai ter um evento lá homenageando João Goulart, tentar levar uma turma lá para assistir, é difícil. Então, há esse momento
Milton Temer vai falar disso de uma forma muito mais apropriada do que eu. Há uma dificuldade, sim, em mobilizar as pessoas, em mobilizar, principalmente no nosso meio, né? E aí o Congresso fica lá nadando de braçada, um Congresso conservador, enfrentando o governo Lula, não é verdade? E numa situação muito difícil. No nosso meio, as pessoas começam a criticar o Lula. Está fazendo muita concessão, está fazendo muita concessão. Não está fazendo muita concessão, não é verdade? É um equilíbrio e o Lula realmente tem tentado negociar e é lógico que às vezes perde, às vezes ganha. Faz parte do jogo, entendeu? Mas eu não sou dos que acham que o Lula se rendeu aos conservadores. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. É um jogo político e o Lula tem uma sensibilidade política como poucos líderes políticos no Brasil tiveram ao longo da história, né? Tá certo. Otávio, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu tenho que trazer um tema que para a gente aqui no programa é fundamental, porque na última terça-feira você participou do 5º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, que foi realizado lá na capital federal, em Brasília, e reuniu os secretários estaduais de comunicação de todo o país para discutir o setor. E você levantou uma bola, a meu ver, importantíssima, embora muitas pessoas não concordem. A necessidade da volta da exigência do diploma para jornalistas. A falta dessa regulamentação da profissão de jornalista no Brasil se dá desde 2009, quando o diploma deixou de ser obrigatório para o exercício da função. Aqui na equipe do Faixa Livre, por exemplo, somos todos jornalistas ou estudantes de comunicação social. Por mais óbvio que isso possa parecer, Otávio, eu gostaria que você explicasse a importância do diploma do curso superior para um profissional que deseja exercer essa função que carrega uma enorme responsabilidade como é a de jornalista. Olha, o diploma foi uma conquista, né, ao longo tempo mesmo. Os jornalistas exigiram e cobraram, né, a primeira criação dos cursos de comunicação, que vem lá nos anos... começa tudo com Vargas, ainda em 38, depois dos anos 60 e tudo. E até que veio a exigência do diploma. Tá? E a exigência do diploma veio em 1969. E isso aí permitiu ao ministro Gilmar Mendes, sempre o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes ama jornalistas, entendeu? E aí permitiu que o ministro Gilmar Mendes desse um voto dizendo que a exigência do diploma era do tempo da ditadura, tá certo? Com a devida vênia, com a devida licença do ministro Gilmar Mendes, quer dizer, na verdade, a exigência do diploma era uma demanda dos jornalistas. E o próprio texto que forma o decreto-lei que cria a exigência do diploma era de lavra dos jornalistas, discutido em vários congressos de jornalistas, entendeu? Então vem ali o decreto-lei que cria a exigência do diploma. Foi em outubro de 69. E, a partir dali, realmente, você exige o diploma, porque é evidente que o jornalismo, lá no início, ele era uma atividade quase que... Vou até explicar às pessoas. Muita gente, por exemplo, se formava em direito, era advogado, aí à noite ia para o jornal, aí trabalhava como revisor, escrevia um texto. Era bico, o jornalismo era bico, entendeu? Gustavo de Lacerda, que criou a ABI em 1908, um dos itens do programa de Gustavo de Lacerda era exatamente a regulamentação da profissão, o registro da profissão, 1908. Então, não tem nada a ver com ditadura, me desculpe o ministro Gilmar Mendes, entendeu? É uma demanda nossa, é uma demanda da categoria. Evidente que o que era bico se tornou uma atividade profissional e de altíssima responsabilidade. Porque naquele tempo também os jornais não tinham, como hoje as redes sociais, o dono do jornal escrevia o que ele queria, entendeu? E atacava quem ele queria e fim de papo, né? E assinava, muitos donos do jornal, inclusive, assinavam editoriais ele mesmo na primeira página, atacando um desafeto, denunciando outro, etc. e tal. E muitas vezes com denúncias infundadas, entendeu? Então você vai profissionalizando os jornais. Você teve a grande reforma do Jornal do Brasil nos anos 50, que acabou influenciando toda a grande imprensa brasileira, e o jornalista também
passa a ter uma qualificação que não tinha. Como eu falei, você tinha advogados trabalhando à noite em redação, mas que não eram jornalistas, entendeu? E faziam aquilo meio em cima da perna ali, etc. e tal. Então você passa a ter uma qualidade, né, completamente diferente. Então, daí a exigência do diploma. Na OAB, você exige um exame de ordem, que o sujeito faz a faculdade, se forma e não pode exercer a profissão. Tá certo? Só exerce a profissão se fizer um exame de ordem. Nós não estamos exigindo isso. E jamais exigimos isso. A gente exige apenas o diploma. O diploma. Nada além do diploma. E você sabe a infinidade de cursos de comunicação que a gente tem no país, mas a gente exige o diploma. E o Gilmar derrubou, né? Nós, então, evidente que nos movimentamos. O senador Antônio Carlos Valadares apresentou uma PEC em 2012, né? Nós estamos falando de 11 anos atrás, ele apresentou um projeto de emenda constitucional restabelecendo a exigência do diploma. Isso ficou dormindo ali nas gavetas ali do Senado e depois da Câmara, porque foi apensado a projetos da Câmara, um deles do Paulo Pimenta, esse que foi ministro da Comunicação, e isso está lá, dormindo. Né? Nós, jornalistas, estamos fazendo uma grande pressão para que o projeto de emenda parlamentar, a PEC do diploma, chamada PEC do diploma, vá para a pauta de votação. Nós já temos apoio do PT, nós temos apoio do PDT, temos apoio das bancadas de esquerda, lógico. Mas a União Brasil também está apoiando e há uma possibilidade, inclusive, dos republicanos nos apoiarem. Isso feito, eu acho que o Arthur Lira vai ter que colocar em votação, entendeu? E, como eu digo, não é uma demanda corporativa, não. Isso é uma coisa importantíssima para a sociedade, você ter jornalismo de qualidade exercido por profissionais qualificados, meu Deus do céu. Até mesmo para se responsabilizar os jornalistas, né, Otávio, por eventuais... Nós temos código de ética, né? Anderson, nós temos código de ética da FENAT, nós temos código de ética da ABI, nós temos código de ética dos sindicatos. E o jornalista profissional, eu estou dizendo, a gente falou sobre isso hoje, né? Ele tem regras do jogo que ele não tem como agir fora delas. Entendeu? Não tem. Que ele se desmoraliza. Vários jornalistas já se desmoralizaram. Não é verdade? Então, ele é obrigado a se enquadrar a essas regras do jogo. Entendeu? E isso para a população é essencial. Saber que ela tem uma informação ali que é uma informação correta, que é uma informação que tem fonte digna, não é verdade? Que tem base em fatos reais, concretos. Né? Há uma expressão, quer dizer... uma vez eu fui candidato a vereador e usei no meu material de campanha compromisso com a verdade. E de vez em quando vinha pessoas e me cumprimentavam, olha, o teu slogan de campanha é excelente, compromisso com a verdade. Eu digo, mas não era um slogan de campanha. Não era um slogan de campanha. Né? Eu acho que isso aí é um slogan de todo jornalista. Todo jornalista. Você está aqui me entrevistando, você tem compromisso com a verdade. E as pessoas que te acompanham sabem que você tem compromisso com a verdade, entendeu? Então é isso. Né? O perdão do Gilmar Mendes não vem da ditadura, não é corporativismo e não fere a liberdade de imprensa. Porque quem quiser colaborar com o jornal, colabora. Inclusive, existe a figura do colaborador. Não é verdade? Mais ainda, as pessoas especializadas. Eu falei isso no dia dos secretários, entendeu? Eu digo, olha, durante a pandemia, quais foram as pessoas que foram mais lidas no país, Anderson? Foi a Dalcomo, Margarida Dalcomo, e a Pasternak. Margarida Dalcomo ia para a televisão, ia para a rádio, ia para tudo que é lugar falar. Uma especialista em saúde, não é verdade? Ela apareceu muito mais do que qualquer jornalista. Então, as pessoas especializadas, seja em saúde, seja em economia, seja em ciência, educação, elas têm espaço nos jornais, sim, sim. Então, há liberdade de expressão, sim, há liberdade de imprensa, sim. Agora, fazer o dia a dia do jornal, fazer o que você está fazendo, tem que saber fazer uma entrevista, não é qualquer um que faz uma entrevista.
Não é verdade? Quando você vai para a faculdade de jornalismo, as pessoas acham que não entendem. Quando o jornalista ele se forma, ele não aprende a escrever ou a qualquer outra coisa, ele aprende técnicas de jornalismo, né? Exatamente. É isso que as pessoas, eu acho que não entendem. Técnicas de apuração, de entrevista, enfim. De toda forma, é uma discussão. Por isso que eu falo o seguinte, e isso eu falei lá, que a volta de diploma é urgente, e não é só urgente, é essencial. É essencial. O jornalismo profissional é essencial para a democracia. Por quê? Porque você leva informação correta para as pessoas, e para as pessoas tomarem suas decisões, colocarem no prato e tomarem as decisões, entendeu? É fundamental. A volta de diploma é vital, é vital. E a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento, essa cobertura. Vamos ver se o Congresso Nacional vai voltar a discutir esse tema importante para o nosso país. Otávio, eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Obrigado pela tua participação. Te desejo aí um ótimo final de semana. Espero que a gente possa voltar a fazer um diálogo em breve aqui no nosso programa. Obrigado pela tua presença, viu, Otávio?